Olá, a vida, né? Pois é, gente, a vida é a vida. A vida, seus desencontros, seus compassos, seus descompassos. A vida, que interessante que ela é. Ela é plena de cores e matizes. Veja só, você não encontra uma cor, você encontra a totalidade do colorido na vida. Você não encontra um sentimento, você encontra a totalidade dos sentimentos. Você encontra o limite entre a razão e a loucura. Você encontra o limite entre o amor e o ódio. Você encontra o limite entre a o carinho e a falta de carinho. Você encontra o limite entre um dia e outro, ou seja, você descobre que este dia ele acaba já deixando de ser, porque ele já transforma-se no passado, e o que vem também já não é mais, porque já deixou de sê-lo. Não existe o amanhã, porque o amanhã ele poderá até ser, mas você não sabe se o será. O ontem, que é o ontem, já era, já foi, ele só resta nas brumas do passado, ele só ficou na tua lembrança, que pode até estar equivocada, porque por muitas vezes você vê aquilo, mas você vê por um ponto de vista míope, que não te mostra exatamente tudo aquilo que você pode perceber. Você não sente mais aquele mesmo cheiro daquela mesma flor, daquele mesmo bolo, daquele mesmo daquele vento, daquele mar. O cheiro já não é mais o mesmo. Aquele cheiro que você cheirou, que você sonhou, aquele aroma que ficou, ele pode ser algo equivocado na história do teu passado, na tua lembrança. Aquele amor que você pensa ter existido, de repente já não existe mais, de repente já não está mais dentro do mesmo padrão, dentro do mesmo patamar. Aliás, talvez ele nunca tenha sido. Talvez ele tenha sido apenas porque você o colocou naquele patamar de endeusamento, naquele patamar que você mesmo apropriadamente o coloca. Porque de qualquer forma, que é a vida? A vida passou. E você estava onde? Na janela, de braço cruzado, olhando a vida passar, aquele carro que passou. Você nem sequer contou a história dos que estavam dentro do carro. Você nem mesmo chegou a imaginar qual era aquela história daqueles que passeavam naquele carro. Você nem lembra mais a cor do carro, nem a placa do carro. Você não lembra mais se fazia frio, se chovia, ou se ensaiava um temporal. Você não lembra mais. Você lembra apenas que ontem foi ontem, ou acabou de acontecer, mas já aconteceu. Já não existe mais nem mesmo o sabor do que aconteceu, porque o sabor do que aconteceu é evocação apenas da tua própria lembrança e, portanto, pode estar equivocado. Portanto, pode estar na bruma daquilo que você perdeu pela tua própria falta de paciência e de consciência. Aquele desencontro, porque deu-se naquela encruzilhada, tratava-se da encruzilhada que a vida dá. Nada de muito diferente, nada de muito interessante além da encruzilhada da vida. A perda pela tua própria falta de paciência, enfim, é a vida que segue o seu destino.
E essa vida que segue seu destino me leva a lembrar de uma letra de uma música bastante curiosa. Trata-se de uma composição que dizem ser de um esquerdopata, um demente aí, mas de qualquer forma eu não posso deixar de lembrar dessa letra de música, uma vez que ela fez parte de toda uma história, de toda uma composição de um determinado período de vida, né? Diz assim a letra da música: a Rita levou meu sorriso, no sorriso dela o meu assunto, levou junto com ela o que me é de direito e arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel, uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha, não. Mas causou perdas e danos, levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração e, além de tudo, me deixou mudo um violão. Nós vemos um quadro, uma sala, um arcabouço, um calabouço, ou talvez um sótão ou um porão, não importa. Mas nós vemos uma pessoa perdida nesse meio, que está totalmente entristecida, totalmente sem compromisso com o depois, totalmente desarrumada, totalmente desencontrada, porque ela perdeu seu sorriso, ela perdeu seu assunto, ela perdeu tudo o que ela tinha, inclusive aquilo que lhe era de direito. Ela perdeu tudo porque lhe foi arrancado do peito o seu retrato, o seu trapo, o seu prato. Mas ainda assim ela culpa o próximo, ela culpa o outro, porque foi o outro que fez isso. Que papel! Veja bem, ela ficou sem nada, ela ficou sem eira, sem beira, ela ficou inclusive sem a sua própria herança religiosa, porque junto com tudo aquilo, a Rita levou também a imagem de São Francisco, além do disco de Noel, que era algo que o elevava à condição de poder sonhar com um passado, porque Noel evocava imagens de um passado. Veja bem que ele está fazendo juntamente, durante esse período, nesse mesmo calabouço, nesse mesmo porão, ele está fazendo o funeral daquele amor. Aquele amor que foi morto por vingança e que não deixa herança. Aquele amor que, ainda que tenha 5, 6 filhos, ou seja, um resultado eterno, ele não deixa herança, porque o amor foi morto por vingança. Não levou um tostão, claro, porque não tinha nada, não tinha mais nada para levar. O que tinha para levar ela carregou, o que não tinha mais nada ela deixou inclusive as perdas e os danos. Porque levou também os planos e os enganos e até mesmo os 20 anos. Porque depois de tudo, eles simplesmente se encontram como se eles tivessem simplesmente perdido o tempo. Ele não percebe, o pobre coitado, que aquilo tudo pode ter sido uma pavimentação para o seu futuro. Aquilo tudo simplesmente construiria a escada para que ele pudesse galgar mais um degrau. Não, ele está desanuviado, ele está perdido, ele está totalmente desencontrado, porque ele perdeu os seus 20 anos. Porque ele não achou absolutamente mais nada onde se ancorar. Porque todos os sonhos dele estavam armazenados naquilo que para ele era o amor. Que amor? Um amor que deixa mudo um violão? Que amor é esse? Um amor que não encontra mais nada, que era o resumo
de uma vida? Era tudo isso para ele? O resumo da vida dele era esse amor? Quer dizer, a vida se resumiu a um determinado encontro, onde desse encontro sai tudo: sorriso, livro, disco, poema, tudo, e até o violão que fica mudo. Isso é o resumo de uma vida. Uma vida que saiu em busca de compensações. Mas que tipo de compensação? Ele queria fumar um baseado, ele queria namorar à beira da fogueira, ele queria... O que mais? Ele não queria construir, ele não queria saber de ser, de viver, de estar, de dar ao outro um pouco do que ele tinha. Por quê? Porque ele, na verdade, não tinha absolutamente nada. Tudo que ele tinha era apenas coisas. Tanto eram coisas que, quando Rita partiu, levou tudo junto. Levou tudo junto porque ele não tinha mais nada. Ele não poderia oferecer o que não tinha. Do seu coração só poderia sair aquilo, porque aquilo era o que abundava em seu coração. Nada. Absolutamente nada. A compensação daqueles 20 anos que ele passou desassombrado. Aquelas perdas e tudo aquilo que jamais poderia ser desfeito em sua mente. Por quê? Porque ele só encontra o desencontro. Ele não consegue olhar para frente e descobrir que, apesar de Rita ter partido, a vida continua. E a vida, com a sua maravilha, com as suas cores, com seus aromas, com seus temperos, com tudo aquilo que poderia dar o encontro, pela conta total que a falta de habilidade para com o próprio mérito de estar vivo é que poderia mostrar a ele o caminho a seguir. Mas ele não encontra o caminho a seguir. Ele não tem como encontrar esse caminho a seguir, porque ele não tem absolutamente nada para oferecer. Ele é fruto do momento. Ele é apenas aquilo que ficou no canto, um violão mudo. Sejam sempre muito bem-vindos. Esta é mais uma reflexão e eu gostaria que cada um pensasse nisso. Não se trata de lição de vida, senão reflexão pura e simplesmente. Um grande abraço a todos, sejam todos sempre muito bem-vindos. Essa composição, a Rita, é do Chico Buarque, ou pelo menos leva o nome dele. E, dentre outras letras que eu gosto muito, essa é uma. Um grande abraço a todos e sejam todos muito bem-vindos. Bye! Beijos, fui!